papeleiros e papeleiras de plantão! Estamos aqui para mais uma papelaria e antes de a gente dar início, quero agradecer vocês que estão aqui conosco há tantos anos ou vocês que estão chegando agora, mas principalmente lembrá-los de ativarem as notificações, ativarem o sininho para que vocês recebam aí as notificações de que a gente está com episódios novos. Sim! E a gente também não pode deixar de agradecer a nossa equipe que está aqui por trás dos bastidores, nos auxiliando a fazer tudo isso acontecer. E nesse episódio também tem um agradecimento muito especial, né? A Jandaia tá com a gente mais uma vez aqui nesse episódio do Papelaria Podcast. A Jandaia, que é uma marca que tá com a gente desde que o New Office nasceu, desde a sua primeira edição. E, spoiler, né? Vai estar também mais uma vez como patrocinador do New Office presencial desse ano, aí nas 20 cidades pelo Brasil todo. É isso aí, a gente tem muito orgulho dessa marca, de ter essa conexão tão próxima. E é muito bacana saber que eles estão investindo e acreditando em mais esse projeto do New Office. Bom, e vocês sabem que esse podcast ele nasceu, na verdade, para levar para vocês conteúdo, inspiração, mas principalmente para que a gente se conecte com vocês, que a gente fique com vocês o ano todo e não só nos encontros presenciais. E, bom, vou deixar a Shelly falar, porque ela vai apresentar quem está aqui conosco. E a gente está tão feliz de ter essa pessoa aqui com a gente, porque a gente já contou ela para tantas coisas. Ela nunca aceitou e dessa vez ela veio. Não, um episódio super inédito, né? Isso que eu gosto. Gente, que vocês nunca ouviram falar pra ninguém. Ela disse a gente tá se sentindo muito exclusiva. Mas vamos lá, imaginem comigo. Existem dois grupos de pessoas. Aqueles que estão confortáveis com os seus negócios, que só fazem mais do mesmo e se acomodaram com o resultado mediano que conseguem nas suas lojas. E existe o outro grupo, daqueles que cansaram do velho padrão, que arregaçaram as mangas e em busca de algo novo. Com isso, acabaram revolucionando aquele velho mercado. Esse é o tema que vamos conversar com a nossa convidada de hoje. A Ângela está à frente da Cozas. A Cozas é uma loja modelo, super moderna, atrativa, diferenciada, que está atraindo todo o perfil de consumidores de papelaria e está aqui pertinho da gente, né, aqui em Santa Catarina. Ângela, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço e é ótimo escutar isso de vocês, porque a gente se sente muito feliz de estar inspirando outras pessoas, né? Porque a gente sabe que quando o sucesso vem, não é só para nós. E é para a cidade, é para a região e é para também inspirar outros que trabalham com o mesmo que a gente, né? Então, eu fico super feliz quando eu recebo alguma mensagem de alguém que se inspirou para criar uma loja nova, parecida, ou para reformar a sua loja antiga, pensando, olha, ali deu certo, quem sabe se eu mudo na minha, alguma coisa acontece, né? Alguma coisa com o cliente vê de outra maneira a loja, o cliente se sente mais confortável comprando. Então, é tudo isso que a gente busca. Que legal. Muito legal. Bom, e vamos começar então contando um pouco da história da Cozas. Quero que você conte um pouquinho como que surgiu tudo isso. Ela é uma empresa familiar? Isso, é uma empresa familiar e começou com os meus pais. O meu pai e minha mãe que criaram a Cozas. Na verdade, na época se chamava Central Embalagens. Para voltar um pouco mais assim no tempo, o meu pai tinha uma loja de sorvete. Era sorvete italiano e era na frente de um shopping da cidade de Itapema. E dava super certo, dava aquele trabalhão, trabalhava até meia-noite, né? Temporada, era loucura. Hablando espanhol. Isso, era bem loucura. Naquela época tinha muito argentino mesmo que vinha ali em Itapema. E a gente trabalhava meio que junto, só que na época eu tinha 6, 7 anos, né? A gente trabalhava junto. Gente, era só infantil. Não, calma. Não. Mas era uma criança que convivia com os pais empreendedores Isso. ali. Ficava ali junto. E adorava ajudar, certo? Sim. Imagina uma loja de sorvete. Nossa, que delícia. Que criança que não... Até a minha irmã trabalhava junto, ela já ajudava, que ela era mais velha, e ela falava, a cada 5 sorvetes, um ela tomava. E a gente esperava até liberar um corneto, né? Quando liberou um corneto pra gente tomar, era a felicidade. Legal.
Mas, enfim, naquela época ele precisava de embalagens e tinha que vir a Itajaí, porque não tinha uma loja de embalagens ali em São cidades próximas, só para contextualizar para vocês, né? uma Itapema. meia hora Uhum. demorava. Só que na época, né, era meio ruim ter que sair, até hoje, né? Tem trânsito, Uhum. começou a ficar pior ainda. Mas, enfim, ele recebeu um cliente que falou, eu tenho uma loja de embalagens, eu tinha uma loja de embalagens na minha cidade e dava super certo. Só que eu vendi, mas se você colocar aqui vai dar certo. E o meu pai já estava pensando em montar outro negócio por causa que o McDonald's ia entrar no nosso lugar. Então, não ia ter como concorrer, né? Ele já pensou assim, não, tem que pensar em outra coisa. Aí foi nessa ideia e foi de cara, assim. Foi com a cara e com a coragem, montou uma loja de embalagens ali pertinho, na mesma rua do shopping. E com isso começou uma demanda de papelaria pelo pessoal que trabalhava no shopping. Eles queriam mais essa parte de impressos, um livro caixa, Recibo. pedido, recibo. E a gente começou a agregar, porque nos primeiros 2 anos era o orçamento baixíssimo, vendia embalagens, saco de lixo, sacola por unidade. Porque, Nossa! sim, Tem porque que vender muito para fazer girar, né? isso, era aquela coisa de ele ter guardado um pouco para conseguir se manter nos primeiros 2 anos. Uhum. Foi assim com aquele guardado que conseguiu, porque o giro demorou a acontecer, sabe? E então era aquela venda por unidade, era uma alegria quando entrava um cliente. Tem muito lugar que é ainda assim, né? Por isso que a gente gosta de mostrar que começou assim mesmo. Sim. Começou assim, que tudo anotadinho, não tinha sistema ainda, né? Nessa época foi em 2003 que eles abriram a loja. E daí começou a vender mais papelaria, Mais de 20 anos. mais de 20 anos, isso. Mais papelaria e a gente tinha que se mudar para um lugar maior, porque naquela época era uma sala comercial que era metade loja, metade estoque. Uhum. E começou a dar certo e eles pensaram, não, a gente precisa de um lugar um pouco maior. E deu a sorte da sala comercial do lado, foi feito o prédio e a gente conseguiu... Que é onde é hoje? Não, Não ainda. não ainda. A gente se mudou para uma loja que era o dobro do tamanho. Era 200 metros quadrados, mais ou menos. Então, a gente conseguiria colocar a loja em um lugar e o estoque separado. Então, já dobrou, né? Quase triplicou o espaço. Só que, com aquela coisa, pagar 2 aluguéis, e agora? E mais o lugar que a gente morava, porque a gente não tinha casa própria. Então, até foi um perrenguezinho de 1 ano, assim, que foi a loja em um local, O o estoque em estoque, metade a gente morou dentro da sala comercial. Foi um perrenguezinho ali de 1 ano, que até, às vezes, eu acordava o pessoal mexendo ali no estoque para pegar mercadoria, mas faz parte, né? Claro. Muita gente que começa tem que passar por um perrenguezinho, né? Para ver se tu quer esse caminho E mesmo. que legal, até me arrepiou tu contando essa história, assim, porque é tu reconhecer mesmo, assim, o quanto esse processo fez parte do que vocês chegaram hoje, né? Gente, se vocês verem a loja dela hoje, é inacreditável saber que vem desse processo, assim, porque realmente não... A loja é enorme, 2 andares, enfim. Mas com certeza foram aí que os aprendizados aconteceram, né? Eu acho que dá mais gratificação tu ver de onde que veio até onde que foi, sabe? E não parar por aí também, porque a gente tá sempre tendo que se renovar. Total. Porque, claro, o patamar financeiro pode chegar num nível que tu pensa assim, não, tá ótimo aqui, não precisa gerar faturamento muito a mais do que isso. Aqui tá dando para ter uma vida ok, dá para ter liberdade, dá para escolher e não precisa aquele estresse, aquele desespero. Será que vai dar para pagar a conta? Muito tempo foi assim, né? Será que vai dar para fechar?
Os boletos, meses. pagar os funcionários, né? Hoje em dia nós estamos com 14, 15 funcionários. Nossa. E quando começou, não tinha nenhum. Eram vocês. Aí começou com um, até a gente tem uma colaboradora que é 16 anos. Ai, que legal. Então é muito bom saber que o pessoal também gosta de trabalhar ali, né? Uhum. E daí o que aconteceu? Eu estava na faculdade, comecei a faculdade de design quando eu estava com 21. E quando eu estava quase terminando, eu acho que eu estava no 7º semestre. Apareceu a oportunidade de fazer um intercâmbio. E eu pensei, será? Mas daí agora eu vou sair, daí quem que vai ajudar lá, né? Porque eu já estava fazendo uma parte de compras. E a minha mãe falou assim, não, tu tem que ir. Que legal. Surgiu essa oportunidade, eu já tinha estudado inglês, né? Aham. Surgiu essa oportunidade e eu sempre com aquele freio assim, pensando, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir me virar? Mais novo, enfim, pessoas estranhas e... Eu tinha viajado para os Estados Unidos com a minha irmã quando eu estava com 18, mas foi assim, bem turistona, não falava quase nada. Até a gente ri agora dos perrengues, assim, porque era um inglês fajuto, mas foi só para passear. Mas ir lá, eu sabia que eu ia ter que abrir conta em banco, fazer a minha inscrição na faculdade. Não ia ter ninguém falando português lá. Uhum. Eu ia ter que me virar total. Aí eu fiz a prova, eu não queria nem fazer prova. Eu falei, mãe, é R$500 só para fazer a prova. E eu não sei se eu vou passar, eu vou jogar R$500 fora. Ela falou, não, vai que tu consegue. Eu fui lá e fiquei em primeiro. Que legal! Assim, não acredito. Eu achei que eu estava toda enferrujada já no inglês, né? Mas foi bom. Foi aquela correria para conseguir visto. Mas deu tudo certo, eu consegui. Cheguei lá, fiz a inscrição e coloquei poucas matérias. Porque eu pensei assim, não era exatamente o meu curso, que eu fazia design, era gráfico industrial e lá só tinha comunicação. Então eu pensei, eu vou pegar poucas matérias para eu conseguir explorar o local, poder viajar e aproveitar esse tempo, né? Que seria 5, 6 meses para viajar, para conhecer outros locais, né? Vai saber, eu nem imaginei que um dia eu ia ir para a Europa. Quanto mais poder ficar 5, 6 meses lá. Que legal. Foi tudo uma loucura, né? Mas quando eu vi, eu estava lá, foi tão rápido. E eu comecei onde tinha papelaria, eu ia entrando. Apareceu uma papelaria. Pesquisa de campo. Isso, total, pesquisa de campo. E eu estava bem sozinha lá, acho que nem tinha começado as aulas, eu não conhecia ninguém. Vou andar pela cidade, vou entrar em papelaria, vou entrar em livraria, vou ficar olhando tudo, olhando preço, olhando marca, olhando capa, olhando disposição do produto. E foi ali que eu vi aquilo tudo na mão. Aqui no Brasil, naquela época, Era tudo atrás do balcão. tudo atrás do balcão. E daí sempre tu tinha que ter um funcionário muito disposto a tirar tudo o que tu tem de trás do balcão para mostrar. E a gente Sim, porque muitas vezes tirou uma, duas coisas já tipo... Ai, vai levar ou não vai? Isso, exatamente. Porque às vezes a pessoa tá fazendo outra tarefa também e as pessoas, os clientes, eles demoram a decidir. Não é todo mundo que é super decidido ou que vem com algum produto na cabeça já para comprar, né? E às vezes o cliente nem comprava porque ele não queria pedir. Sim, acontece muito. E eu sou um pouco tímida, até nem sei como vim parar aqui falar com vocês. Eu era uma dessas que era muito difícil para mim ir e conversar com um vendedor. Olha, eu preciso daquilo. Ou estava na mão ou ficava com aquele receio de conversar. E muita gente é assim, né? Então eu fiquei pensando, imagina, colocar na mão tudo. Como será que funcionaria, né? Como vai ser isso no Brasil, né? Porque era muito Isso, novo. Era muito novo, eu não tinha visto aqui. E aquilo lá era tudo na mão, tinha lápis unitário na mão.
até aqui, hoje eu tenho um fornecedor que tem o lápis de cor unitário, mas naquela época a gente não tinha muita demanda de material artístico. E lá na Europa é totalmente voltado para arte, né? As papelarias são gigantescas, material artístico, desenho, material técnico, tem muito. E tem essa demanda, né? E eu fiquei pensando assim, mas não tem a demanda, mas e se eu oferecer? Será que daí eu crio essa demanda, né? Porque papelaria é muito visual. Tu entra, já tem aquela inspiração, já começa a borbulhar a criatividade, assim. Eu sempre fui muito curiosa, então fui andando e olhando coisas. E aí tu voltou pro Brasil e tu, de repente, trouxe essa ideia. E como foi isso pros teus pais? Então, aconteceu já lá, porque Já começou não tenho ideias, a gente vai mudar, a gente vai ter que mudar. eu estava com muito tempo livre, sozinha lá, muito tempo para pensar. E eu estava terminando a minha faculdade, eu já estava com a cabeça no TCC, o que eu vou fazer no meu TCC. E eu fiquei pensando, até tinha uma ideia de fazer design de produto, mas não era uma coisa que me dava uma animação, assim. Seria uma coisa mais mecânica. E tipo, eu vou fazer o trabalho para Por obrigação, né? Pensei assim, sabe quando vem aquela ideia que parece que não é tua, né? Parece que veio, assim. Por que tu não faz o TCC da mudança de marca da empresa? Toda, tipo, até o nome ou não? Também. O nome já era. Não, era Central Embalagens. Ainda era Central Embalagens. Central Embalagens. E eu sempre quis essa mudança porque alguém que tá passando na rua, sabe que vende papelaria ali? Não tinha um espaço de vitrine. Era aquelas portas de vidro. Então, até quando antes da gente ir, eu montei tipo uma vitrine, já estava com umas ideias, porque eu fui numa feira escolar que a gente ganhou até a passagem, a hospedagem. E eu fui com a minha mãe e eu olhei aquela feira e todo mundo empolgado e lançamento. Eu pensei, nossa, Em que mundo eu que estou? mundo eu estou? Eu não conheço esse mundo. Eu conheço um mundo que vende uma caneta Bic, um caderno com capa flexível e é isso. E é isso. E ninguém tá atrás de coisa nova e coisa diferente. E aquilo já me abriu um pouco a cabeça, assim. Nossa, é muita coisa bonita. Se eu fiquei impactada com isso, As outras pessoas também vão ficar, as né? outras pessoas também vão ficar. Só que a gente tinha muito problema naquela sala comercial, que ela ficou pequena de novo, como sempre, né? Como sempre vai ficando pequena. E ela era muito fechada. Tinha prédio em todos os lados e aquele cheiro de mofo. E a gente tentava resolver, e pintava, e fazia isso, e fazia aquilo, e não resolvia. Não, nós temos que sair daqui. Com aquela ideia de trocar o endereço, aí surgiu um amigo da família que falou assim, eu vou construir um prédio lá, eu estava pensando em alugar para banco. Porque é 2 andares, todo de vidro. Isso. Super casa, né? Para um banco. Isso. Ele estava pensando em alugar para banco e o meu pai era amigo dele. Ele falou assim: não, eu alugo. Mas tu tem que fazer mais um andar. Tem que ser 3. Porque daí. E aí é o teu estoque. É o meu estoque. Daí o terceiro é o estoque. E daí a gente fez papelaria e as embalagens daí ficou separadinho. E o estoque. Nossa, que legal. Que mudança, né? Isso. Mas foi assim, tudo bem na empolgação. E a marca, o nome da loja? Então, daí eu fiquei com essa ideia de fazer no meu trabalho de conclusão de curso. Voltei com 1 milhão de inspirações, né? E eles gostaram da ideia. Só que, assim, o medo pegou forte. Imagina. O medo pegou forte porque a empresa era 2000. Mudar Era desafiador. Acho que não tem ninguém que mude sem medo. Acho que tem, né? Acho que é muito comum. Era 2017 nesse ano, então já tinha 14 anos de empresa na mesma
no mesmo endereço e com o mesmo nome. Então foi assim, tá, e como é que a gente vai fazer? E eu conversando com os meus professores, porque daí já começou aquilo, já tinha que fazer o artigo científico, e daí o artigo científico eu fiz sobre mudança de marca, como é que é isso? Existe já em outras empresas essa questão de mudança? E fui achando poucos casos, mas, né, porque seria o nome também, não seria só a logo, a identidade visual, e seria o nome. Foi tudo. Foi Completo. uma loja Tudo. nova. Isso. Só que você queria manter os mesmos clientes e agregar mais novos clientes. Basicamente Exatamente. isso. Então, a gente começou uma coisa de comunicação visual, entregar panfleto na cidade, e eu escrevi assim, a Central Embalagens vai mudar. Desde Fez um teaser, assim. Isso. Vem aí coisas. Eu já tinha criado com a ajuda dos professores, né, a marca, e já estava com o livrão, assim, de identidade visual, tem até hoje. Que legal. E foi bom que deu aquele empurrão. Não, eu vou ter ajuda. Então, quando abriu no espaço que é hoje, já abriu coisas. Abriu coisas, isso. Ai, que legal. Aí o meu pai até falou comigo assim, olha, porque naquela época não tinha um faturamento estrondoso. Era bastante estresse e pouco retorno. Sobrevivência, né? Era uma sobrevivência confortável. Aham. Mas era sobrevivência. E ele falou para mim assim, olha, tu quer isso mesmo? Ele falou para mim, porque eu tô com medo. Ai, querido. Daí eu falei assim, não, eu Confia. quero e vai dar certo. Que legal. Vai dar certo. Ai, me arrepiei. E daí a gente fez a mudança, foi num 7 de setembro, que daí deu um feriadão. E em 4 dias a gente puxou tudo. Mas foi uma loucura, assim. Porque teve que ter aquele investimento de prateleiras. E o meu pai, ele sempre me ensinou assim, se vai fazer bem feito. Que legal. Não vai fazer de qualquer jeito. Então, a gente colocou... Eu falei assim, ó, eu quero que tenha música, bem iluminado, que tenha prateleira preta e baixa, que eu não sei onde que eu vi, mas eu vi, porque normalmente era aquelas prateleiras brancas que ficavam, que enferrujava com o tempo, não durava, né? E eu vi, não sei em que local, para te dizer, prateleira preta e mais baixa, que tu enxergava a extensão da loja. Porque senão fica uma coisa muito carregada, né? Tu acaba enchendo de produto até o teto, fica escuro e a loja parece menor ainda. Então, essas eram as minhas principais exigências. E a tua loja ela é toda categorizada também, né? Sim, na antiga loja a gente tinha tesoura aqui, cola lá do outro lado, grampeador do outro lado, lápis lá, e tentava juntar e não conseguia. Sabe, a gente fez várias mudanças, só que como tinha as embalagens e a papelaria junto, aqui era gancheira. Então, aqui eu posso pendurar a tesoura. Então, aqui eu também posso pendurar determinada embalagem. Então, vai ser pendurado tudo aqui. Só que daí... Era tipo, o que é de pendurar, vai aqui. O que é de pendurar, vai aqui. Só que daí a tesoura tava longe da régua, longe da cola. Então, ficava tudo meio confuso e a pessoa tinha que correr de um lado para o outro. Ficava ruim até para quem estava atendendo, né? Quando a gente se mudou, eu até fui uma semana antes pro local e meus pais falaram assim, vai lá e decide onde que vai ficar cada coisa. Que daí a gente... Nossa, que responsabilidade, né? Decide onde vai ficar cada coisa e daí... Porque eu já tinha essa E hoje vontade. eles seguem ativos dentro da empresa? Sim, a minha mãe, na parte financeira, o meu pai disse que ele é gerente de assuntos aleatórios. É só na conversa, só com o que ele vendedor. E a tua responsabilidade hoje lá é? Eu sou compras, papelaria é 100%. Só a minha mãe faz algumas empresas e na parte de embalagens também uma parte é... E a parte de marketing também é contigo? Isso, no Instagram e
post patrocinado também é comigo. Aí a parte de comunicação, que é responder mensagens, daí é com outra colaboradora. E essa parte que você falou, você estava contando pra gente nos bastidores antes, que uma coisa que te intrigou quando você teve essa primeira experiência na feira escolar foi de olhar as canetas e tudo mais ali à vista. Você quis implementar, mas as pessoas começaram a te questionar. Se as pessoas não levavam. Isso. A gente foi nessa feira escolar que a gente ganhou, né, no sorteio. E eu vi aqueles móveis para papelaria. E eu fiquei encantada. Nossa, eu quero esse caneteiro. Eu quero aquilo ali porque é visualmente maravilhoso, né? Aquelas canetas coloridas, marca-texto, então nem se fala. E eu falei para minha mãe, eu quero. E o preço era caro, a gente tava apertado. Daí ela falou, tem certeza? Será, né? Colocar na mão, assim. Daí eu falei, mas vai ficar tão lindo. E daí eles fizeram em vezes para nós, assim. E quando chegou e a gente colocou as canetas, o faturamento foi assim, ó, bum! Que loucura, um detalhe, né? Um É um detalhe tão importante que às vezes a pessoa não imagina o quanto aquilo vai fazer vender mais. Porque às vezes, porque num primeiro momento tu acha que é só estético, né? Sim. Que é só bonito. Aí depois que E de fato sumiam algumas canetas, porque acontece. Acontece de criança também que o pai nem vê que a criança pegou. Acontece, a gente não tem mas compensava, porque o faturamento aumentou. Compensa muito. Quando tu vê o quanto sobe o faturamento, a porcentagem que vai ter de roubo é mínima, né? Não vale a pena tu se boicotar em certas coisas pensando no que pode dar errado. Faça pensando no que pode dar certo. Sim. E eu, quando descobri também essa questão, a gente implementou sistema, antes era tudo na canetinha, né? Implementou sistema, quando eu vi que tinha relatórios de faturamento, relatórios de quanto vendeu em um mês, meu olho brilhou, assim, porque eu sempre fui muito curiosa e eu adorava gráfico, eu adorava relatório. E eu fui ver, assim, nossa, vende tanto disso por mês. Dá pra gente saber o quanto comprar. Que legal. Que legal. E o meu pai falou uma época assim, eu não aguento mais, vamos vender. Porque o moço que me falou que era para eu pôr a loja de embalagens, ele falou que quando vendeu, ele tinha um estoque tão grande que foi bom ele ter vendido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei assim, mas se ele ganhou tanto dinheiro com esse estoque que estava na loja dele, se eu tirar um relatório e ver quanto vende, eu posso comprar para não faltar e para não sobrar. Para não ficar parado, claro. Só que quando a gente não tem noção nenhuma de administração, noção nenhuma desse conhecimento vai fazendo básico. Como dá, né? Vai fazendo no dia a dia, no achismo. No achismo, exato. Então, quando veio isso na cabeça, não, eu posso controlar isso. Eu posso tirar relatório, eu posso ver para não faltar e para não sobrar. E esse negócio de não faltar, eu tenho que agradecer a New Office. Olha! Porque eu fui numa das palestras, numa das feiras da New Office, foi até um gerente da Delo, se eu não me engano, que estava dando a palestra. E eu, na época, não sei, eu tinha 18 anos, algo do tipo, não sei. E ele falando ruptura, porque muito das vendas não acontecerem no Brasil é por ruptura. E eu nem sabia o que significava a ruptura. Eu pensava assim, mas o que ele está falando? Carregando, A né? cabeça fervendo, né? A cabeça fervendo, porque pessoal de feira sempre empolgadaço, né? Então eu vou na feira e já fico empolgada. E ele falando de ruptura, eu pensei assim, faltar mercadoria. Naquele momento, assim, me deu também uma abertura, assim, na mente. Por quê?
quando eu trabalhava no caixa, trabalhava no atendimento, fazia de tudo um pouco, né? Porque não tinha essa necessidade de ficar o tempo todo fazendo compra. Era uma compra aquilo a outra. E a pessoa vinha querer um grampeador. E eu, infelizmente terminou tudo. Só que dentro de mim eu pensava, que legal, vendeu tudo. Eu não pensava assim, nossa, faltou para essa pessoa. Eu não atendi a demanda, né? Exato, eu tava com a mentalidade errada. De escassez até, né? Isso, exatamente. E quando ele falou aquilo, eu pensei, gente, eu tô pensando totalmente errado. Eu tenho que comprar. Dizem que quem tem um não tem nenhum, né? Aham. Porque você não tem ali, vendeu, já era, acabou. E aí? Exatamente. E até uma coisa que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de compras, né? Então, hoje a tua responsabilidade principal é Isso. essa atividade. E aí você utiliza, então, desses gráficos para você avaliar exatamente o que você vai comprar, como que você vai agir, se você vai lançar uma determinada campanha, o que precisa. Sim, para toda compra que eu vou fazer, eu nunca pego o catálogo e saio falando o que eu quero comprar. Desde aquela época que eu descobri o relatório, eu até falo para os vendedores, nem precisa vir físico, que eu demoro 3 horas para fazer um pedido. Eu tiro o relatório do estoque por marca, eu separo todo, vem a nota fiscal de uma empresa, por exemplo, a Jandaia. Chegou a Jandaia, eu dou entrada na nota e coloco que a marca de todos aqueles produtos é Jandaia. Então, eu tiro o meu relatório do estoque de hoje, Jandaia. Aí já, por nome, ABC, para mim fica mais fácil. E eu coloco também o código do Por produto. exemplo, essa linha ou a linha Craft, linha Harry Potter, tu separa por linha. Não, eu coloco tudo Jandaia e cada produto eu também coloco o código da empresa. Tá, mas do produto, Do da produto. linha específico do produto ou não? Não, por exemplo, aqui deve ter. Normalmente tem um código, por exemplo, 675. Tá. Aí sabe que é só esse caderno aqui. Só esse caderno aqui. Não importa a linha, importa o produto O específico. produto específico. Aí o que Porque acontece? de repente essa linha inteira, esse aqui pode vender muito mais do que os Exato. outros. Aí se você quiser repetir, você repete só aquele ali. Isso. Normalmente eles vêm 4 capas de uma, mas exemplo. eu sei que é do uma matéria da linha Mystic. Tá. Aí eu tiro esse relatório de estoque e tiro o relatório de faturamento da Jandaia do período que eu quiser. Por exemplo, eu estou no meio do ano e quero fazer um pedido para durar 2 meses. Eu tiro o relatório do que vendeu nos últimos 2 meses, ou eu tiro o relatório do que vendeu nos próximos 2 meses, só que do ano passado. Legal. Aí- Claro, tu faz o comparativo. Sim. Eu faço, aí eu venho aqui, eu tenho 10 cadernos desse, só que em 2 meses vendeu 30. Eu compro 20 ou 25 para eu ter uma sobrinha. Legal. Então, nossa, mudou totalmente, assim. Ficou um estoque mais reduzido e otimizado. Estoque reduzido e a venda era mais certa, não faltava. Claro, acontece às vezes, porque do nada vendia sempre 20 no mês, começou a vendeu 60 no mês. Acontece. Mas a chance de erro ficou muito menor. Engraçado, porque essa questão da gestão de compra, a gente sempre recebe dúvidas sobre isso nas nossas redes. E mesmo papelarias que já existem há muito tempo. Tem gente que ainda tem dificuldade de comprar. E eu queria até te pedir, te perguntar como que tu faz quando é uma marca nova. Porque eu acho que essa é a maior dúvida. Por exemplo, quando uma papelaria vai visitar o New Office ou qualquer outra feira e vê que tem uma marca nova, eu quero inserir essa marca na minha papelaria. Como que tu faz nesse momento? Porque aí tu não tem um histórico, né? Vou dar um exemplo de agora. Lançaram uma coleção totalmente nova, porque eles lançam todo ano, né? A cada 6 meses. De apontador, borracha, lápis. E eu poderia já fazer um pedido volta às aulas. Só que o que eu faço? Faço um pedido de teste. Um pedido mínimo que pode daqueles
Eu faço. Tenta até negociar, de repente, assim. Pra gente agora é tranquilo, pedido mínimo, né? Piscou, passou do pedido mínimo, porque vende bastante, porque tem muito cliente. Mas assim, eu gosto de fazer esse pedido de teste, por exemplo, 12 apontadores desse, 12 borrachas desse, 10 tesouras dessa, 10 lápis de cor desse. Eu fico um mês rondando como é que foi o faturamento de cada coisa. Se um não vendeu nada, vai ficar esses aí. Um vendeu tudo em uma semana. Repete. Triplica ou faz vezes 4, vezes 5. Que aquele tem gente procurando. Gente, tô vendo papelarias amando esse episódio já. Conseguindo ver um norte de Exato. lançar as compras, né? Porque acho que isso é difícil para as pessoas visualizarem mesmo, sabe? E eu vejo assim, no começo eu cheguei também cheia de dúvida, né? Para comprar. Para vocês terem noção, quando a gente abriu a empresa nova, eu errei muito nas compras, porque assim, no dia que a gente fez a inauguração, lotou. Que legal. Lotou, e como era 7 de setembro, volta às aulas veio rapidinho. Quando chega o primeiro volta às aulas, a gente colocava 2 pacotes desse caderno aqui. Chegava no fim do dia, sumiu. Vendeu tudo. E eu, não tem mais no estoque. Nossa, que problema bom, né? Todo mundo querendo esse problema. Eu sempre fui um pouquinho pé. Mas não, é ruim esse problema, né? Como tu aprendeu lá. Exatamente. Isso. Daí eu comecei tudo errado, né? A questão de compra. Eu comprava a menos. Porque eu sempre fui um pouquinho pé atrás de não quero que sobre. E só que nessa época eu ainda tive a sorte que eles entregavam rápido. Então, agora já é mais complicado. Já é mais complicado de conseguir, né? É mais complicado. Tu já coloca uns 15 dias ali, porque é pedido sempre direto de fábrica, né? Então, a gente vê que muitas fábricas também, eles começam a fabricar depois que tu pediu. Eles não querem estoque também. Então, tu tem que se antecipar um pouco, porque tu já prevê que vai demorar a chegar. E daí, começou a sair, e eu, nos meus relatórios, né? Verificando. Para vocês terem ideia, o que eu vendia, eu separava tudo até por grupo de produto. É jandaia, só que eu separo todos os cadernos, uma matéria de todas as marcas que eu compro. Então, eu posso tirar relatório só de caderno, uma matéria. Para ver o quanto vendeu, para eu ter noção. Nossa, que organizada. Eu adoro essa organização porque me dá clareza. Claro. E eu fui tirar o relatório do caderno numa matéria, porque era o que mais sumia. Chegava fim do dia, tava vazio. Gente, o patrocinador do programa hoje é a Jandaia, mas a gente precisa saber qual é o teu programa. O que tu usa para fazer o teu controle de estoque? Não, é o sistema operacional normal do que gera cupom fiscal. Esse normal. Simplesão, tu resolve com ele mesmo, não é algum sistema específico? Não é algo de controle de estoque. Não, é no sistema mesmo operacional que gera o cupom fiscal. É só ir catar os relatórios lá que eles vão te dar. Gente, muito legal. E daí, quando chegou aquele primeiro volta às aulas, eu pensei, vou tirar os meus relatórios para ver a diferença de como era antes. Que agora vai dar certo. Para vocês terem ideia, eu vendia na outra loja, que era no outro endereço, 250 cadernos num volta às aulas total de uma matéria. Eu vendi 250 cadernos de uma capa só. Caraca! Uau! Vendeu, em vez de 250, venderam mais de 1.500 cadernos de uma matéria. Foi assim, exponencial. E o que tu acha que é o grande diferencial hoje da tua papelaria? Eu acho que muito Por que as pessoas procuram vocês? É a diversidade e a organização e também a poder ver o produto.
Porque antes a gente tinha 2 pilhas de caderno uma matéria. Agora eu tenho 40. Então a pessoa Tá tudo ali, né? essa liberdade de escolher o que tem a ver comigo. Da criança, do adolescente vir lá e querer. Eu sempre penso como cliente, o que eu gostaria. E Legal. antes da Agora vamos falar do como cliente, né? Já que a gente tá se encaminhando para os minutos finais aqui do nosso episódio. Foi uma aula, assim, ó. Eu tô impressionada, sério. Vamos fazer um quadro diferente agora com a Ângela? Já que tu falou que tem que pensar como cliente... Esse eu morro de medo. Não é esse. Ah, tá. A gente já tinha falado como tem que pensar como cliente, já que estamos com a Jandaia aqui com esses cadernos incríveis. Esse é legal. Você como cliente, o que você compraria na nossa loja hoje? Qual é sua coleção favorita? Qual é a que você mais vende? A que mais vende é o Craft Gold. É o quando O lançou Gold. Craft Gold. Porque o Color eles lançaram depois. Tá. Mas o Craft Gold, assim, foi quando eles lançaram, acho que faz 2 anos, assim, foi loucura. Porque além da capa ser linda, o papel de dentro, ele é um papel amareladinho. E é reciclado também, né? E todo mundo tá nessa vibe mais sustentável. Tem muita demanda de papel reciclado. Não, e a Jandaia tá muito nessa vibe agora. A Jandaia lançou o Recicle agora, que é o papel também, Sim. a resma, né, de papel A4 reciclado. E a gente ficou impressionada o quão o preço, porque geralmente o papel reciclado antigamente era mais caro. Isso. E agora o Recicle não, o Recicle tem um preço super competitivo e fez o maior sucesso, né? Então a gente fica muito feliz com essa linha de sustentabilidade também que a Jandaia tá trazendo. E a Jandaia é sempre maravilhosa, assim, porque as capas e o preço deles também não é nada absurdo, assim. Dá pra ver que eles têm um preço super justo. No Competitivo. E eu acho o design... a gente é Sim, suspeita você pra tava falar. falando até, ela escolheu essa coleção pra ficar aqui em cima da mesa. Essa é a tua capa preferida. E vende legal também esse tipo de capa que não é tão licença. mas acho que as pessoas estão procurando mais isso, Sim, né? com certeza. Só que eu até estava falando com os nossos colaboradores que quem compra na Cosas tem que ter o gosto parecido com o da Ângela. Porque eu sou a compradora e, claro, a gente tem que dar uma maneirada, assim. Até Mas não adianta, você é uma pessoa, né? Então é inevitável. que na você- parte masculina, eu tenho que dar minha maneirada porque, né, não é do meu gosto. Mas, assim, na feminina, quando eu vejo, eu compro de várias marcas, mas fica tudo meio na mesma vibe. assim. E fica tudo... Mas eu adoro essas capas assim, esses detalhes dourados. Eu sou apaixonada. Que legal. Muito legal. Bom, antes de encerrar, a gente quer te convidar a fazer a nossa leitura. Veja se faz sentido para você compartilhar ou se você quer ficar para você. Eu escolho? Pode escolher, abrir e ver o que se você quiser compartilhar, beleza? Se não, leva para você a mensagem. Nossa, perfeito. É um assunto que eu gosto muito. Eu gosto muito de psicologia, eu adoro espiritualidade, abertura da mente, assim, então vou ler. Cuide da sua psicologia. Grandes equipes perdem disputas decisivas ao enfrentarem torcidas adversárias, se não estão bem convencidas do seu valor. O mesmo acontece na vida individual. Como vencer a grande luta da vida sem acreditar em si mesmo? É acreditando em si mesmo que aparecem as condições de vitória. Os outros podem acreditar em você quando sentem o poder do seu olhar, da sua forma de falar e agir. Eles enfraquecem quando enfrentam e fortalecem-se quando se alinham a você. A confiança em si mesmo é o ponto básico para o progresso. Gente, a Ângela, ela está estreando num programa. Sim. Ela falou pra gente do desafio de estar aqui com a gente hoje. Eu sou bem introvertida e sempre eu fui recusando Não. algumas E coisas. olha só, você confiou em você mesmo. Confiou Você em tá ti. aqui. E assim, ó, eu quero te falar, eu acho que é muito legal falar isso aqui pra todo mundo, porque eu ia te falar ali nos bastidores. Foi uma aula. Eu acho que todo mundo merece ouvir a tua inteligência, porque foi incrível te ouvir falar. Tu fala com muita propriedade.
porque é o que tu vive no teu dia a dia. Eu sabia que tu ia tirar de letra, porque é algo que tu vive, mas eu fiquei impressionada com a tua organização, com a tua criatividade. Parabéns pelo teu trabalho e fala muito mais agora, porque agora abriu as portas aí para te falar muito bastante. Obrigada. Muito obrigada. Para mim, eu até contei para ti, né? Ontem eu tava surtando, assim, meu coração a mil, porque eu pensei, meu Deus, eu vou travar. Onde eu estava com a cabeça quando eu disse sim. Exatamente. Um dia depois eu pensei, meu Deus, eu aceitei e agora eu vou ter que ir. Isso eu não consegui falar. E foi incrível, foi Muito incrível. obrigada. Muito obrigada. Parabéns, muito obrigada por compartilhar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês aqui. E não deixem de ativar as notificações para vocês receberem os nossos próximos episódios que vem por aí. Fiquem ligadinhos, até a próxima. Tchau, tchau.